verso 1. Começaremos com Daniel 11, verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, lembram-se que, assim como relâmpagos que vão do leste até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Rumores do Oriente são as mensagens. A palavra rumores significa boas novas. As boas novas do Oriente. As boas novas do céu do Oriente. Cristo está voltando ao norte. O norte é o lugar do trono de Deus. O lugar do tabernáculo de Deus. O lugar da lei de Deus. Então, as boas novas da volta de Cristo e o chamado para aceitar Jesus e obedecê-lo incomoda o anticristo e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O anticristo está furioso e sanciona o seu decreto de morte para destruir muitos. Armará as suas tendas palacianas, seu sinal, sua marca, o seu selo de fidelidade entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Por quê? Porque capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Lembram-se que no capítulo 10 nós descobrimos quem era Miguel? Miguel é aquele que em Apocalipse 12, 7 a 9... E Miguel e seus anjos, ajude-me por favor, lutaram contra o dragão Satanás. E seus anjos, isso, Miguel no céu expulsou Satanás do céu. Miguel na terra. Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel ressuscitou Moisés da morte. A palavra Miguel significa aquele que é como Deus. Miguel, o arcanjo, a palavra arcanjo, um arco é algo que passa por cima. Miguel estava acima, separado, distinto sobre os anjos. Miguel é o comandante, o chefe dos anjos, a cabeça dos anjos. Miguel é outro nome para Jesus Cristo. Miguel não é um anjo, não é uma criatura, e por isso aqui, nos últimos dias da nossa história, nas últimas horas da nossa história, a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel. Então, continue marcando o Apocalipse 12. Existe algum momento em que Miguel se assentou? Se ele está se levantando, tem que ter algum momento em que ele se assentou. Daniel 7. O Filho do Homem entra. Onde está o trono? E Miguel se assenta no início do julgamento. Miguel se levanta no fim do julgamento. Então, no fim do tempo, antes da volta de Cristo, haverá um julgamento cósmico eterno que revela que Deus é generoso e justo na forma como ele lidou com a controvérsia entre o bem e o mal. Já imaginaram alguma vez por que algumas pessoas precisam sofrer? Já imaginaram que algumas vezes a justiça parece ser jogada na poeira e o mal parece triunfar? No julgamento, Deus vai arrumar tudo. No julgamento, diante de um mundo que espera e observa, o destino de toda a raça humana será determinado. E lá, no julgamento, no céu, antes da volta de Cristo, onde estão os tronos? Vamos ler isto. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Então, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel 7, verso 13. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Quem é ele? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O pai e o filho se assentaram no julgamento. O destino de toda a raça humana deve ser decidido. Nós estudamos que a profecia dos 2.300 anos acabou em 1844. Desde 1844 estamos vivendo no que a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. O destino da raça humana deve ser decidido no tribunal eterno de Deus lá no céu. Mas daí, em Daniel 12, verso 1,
Miguel se levanta, o poderoso guerreiro. Miguel se levanta. As nações, as fracas nações, foram julgadas e condenadas na sala do trono de Deus. Na sala do trono de Deus foi mostrado para todo o universo que Deus prolongou a sua misericórdia, que Ele prolongou a sua graça, Ele prolongou a sua justiça. Qualquer um que esteja perdido, não está perdido porque Deus não foi misericordioso. Não está perdido porque Deus não foi justo. Está perdido porque virou as costas para o seu amor e desprezou a sua misericórdia. O julgamento mostrou que Deus fez tudo o que poderia para salvar todos os seres humanos da terra. E agora Miguel, o poderoso guerreiro, Miguel, aquele que descerá dos céus, Miguel, o rei triunfante, ele é o grande príncipe, ele representou o seu povo no julgamento. O propósito do julgamento não é condenar o povo de Deus, mas Miguel os representou. Nossos nomes passaram diante de Deus. E Satanás diz: veja os pecados que Mark Filling cometeu, veja os erros da sua vida, veja as más ações. E Jesus se apresenta como o poderoso conquistador. Ele representa o seu povo, defende o seu povo diante do universo. Este homem é um dos meus, esta mulher é uma das minhas. Sim, eles pecaram, mas eles entregaram suas vidas para mim. A minha graça e o meu sangue cobrem os seus pecados. As suas vidas foram transformadas pelo meu poder. Jesus, Miguel destrói Satanás nesse julgamento celeste. E ele diz: Satanás, deixe-os em paz, acusador do meu povo. Por quê? Porque eu os defendo. Eu agradeço por Jesus Cristo. O Miguel nos defende no julgamento, mas agora é o fim dos tempos. Agora o tempo está acabando. Naquele momento Miguel se levanta e ele se assentou durante o julgamento, mas agora ele se levantou. Ele é o grande príncipe, ele tem representado os filhos do seu povo. Ele cuida da terra, ele vê a união entre a igreja e o Estado. Ele olha para a terra e vê o seu povo sofrendo. Eles têm sido leais a ele, eles têm sido fiéis a ele, diante de um mundo que espera, diante do universo que observa, diante de forças terrestres e forças celestiais. Eles mostram a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para o mundo. Eles declararam que queriam ser leais a ele. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito naquele livro. Existem algumas pessoas que pensam, e até mesmo alguns cristãos, que de alguma maneira Deus irá levar o seu povo para o céu antes do tempo de angústia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram tirados das chamas, onde estava Jesus? Nas chamas com eles. Daniel foi tirado da cova dos leões. Onde estava Daniel? Estava na cova dos leões, mas protegido por Deus. E sobre aquelas 10 pragas que caíram lá no Egito, os israelitas foram libertados antes ou depois das pragas? Depois das pragas. O sangue nos batentes das portas livrou-os durante a última praga daquela vez. Mas eles foram protegidos durante o período das pragas e foram preservados por Deus. A libertação veio após as pragas. Aqui na Bíblia fala sobre um tempo de angústia como nunca houve. Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. E para dar-lhes uma amostra disto, deixem Daniel 12 marcado e vamos para Apocalipse capítulo 16, por favor, Apocalipse capítulo 16. O povo de Deus será protegido durante as pragas. O povo de Deus achará refúgio nele durante o período das pragas. Apocalipse capítulo 16. A Bíblia fala sobre as pragas que virão. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra.
E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas.